Olá, pessoal, tudo bem? Desde já agradeço a audiência de todos e já vai deixando o seu like, pois ele é muito importante para nós. E dessa forma, o YouTube distribui para mais pessoas, assim para ficarem bem informadas. Peço a você que ainda não se inscreveu, clique aí e se inscreva. E já ative o sininho de notificações, tá certo? Agora vamos às últimas notícias do momento. Nós precisamos sim pacificar o país. Nós somos a maior nação católica do mundo, a maior nação evangélica, quase maior evangélica, espírita somos a maiores e todo mundo convive muito bem. Hoje eu percebo, posso estar equivocado, que existe um sentimento muito grande de desesperança na nossa nação. As pessoas estão acompanhando aqui com esperança, uns de um lado, outro do outro, de que uns possa ser rejeitado, parte da população achando, outra achando que deve ser aprovado. Isso faz parte da democracia, mas eu percebo, no contexto geral, que existe aí um sentimento de muito descrédito das nossas instituições. E eu queria dizer, senhor Cristiano Zanin, que eu vejo que o senhor vai ser aprovado hoje aqui, com ampla maioria. E como a gente sabe que toda autoridade é constituída por Deus, nós temos que orar. Temos que orar pela sua sabedoria, pelo seu discernimento e pedir para que o senhor aproxime com o seu trabalho, com a justiça que hoje está muito questionada no Brasil. E eu acredito na capacidade de reflexão do ser humano, a sociedade dessas instituições. Como? Que o Supremo volte a ser uma Corte Suprema, que não legisle no nosso lugar. As violações são quase que semanais aqui, em diversos assuntos que já foram abordados com muita categoria, muita competência pelos colegas aqui. E a gente percebe muito que outros assuntos a gente tem que voltar ao tema, porque isso está afligindo a população brasileira, nos seus valores e princípios basilares. Mais de 85% da população brasileira, por exemplo, é contra o aborto, é contra a legalização de drogas como a maconha, já entendeu isso. E eu queria voltar a insistir de outra forma, porque eu entendo quando o senhor diz, eu não posso, que eu vou chegar lá, vou legislar, mas a gente precisa conhecer o seu pensamento como cidadão sobre esses temas que são muito caros ao povo, a nossa nação, a maior nação provida do mundo. E eu queria lhe perguntar de outra forma, essa questão do aborto. Já que a vida é um direito fundamental, o senhor reconheceu isso, está na Constituição, como cláusula pétrea, sem, portanto, ser passível de modificação nem por emenda constitucional, pode a Suprema Corte decidir contra o espírito da Constituição e relativizar ou flexibilizar esse direito, ampliando as hipóteses de aborto no Brasil? Bem direto essa questão, porque nós já fizemos a nossa parte aqui várias vezes. Nós derrotamos o PL 1135, que tramitou por quase 3 décadas nessa casa. 33 votos a 0 na Comissão de Constituição e Justiça, lá na Câmara dos Deputados, lá na Constituição de Família. Só teve 4 votos positivos na Constituição e Justiça. Derrotamos um projeto. Agora tramita nessa casa o Estatuto da Gestante, tramita na Câmara dos Deputados o Estatuto do Nascituro. O Congresso não tem se omitido com relação a isso, nós fomos eleitos para isso. Então que seja respeitada essa casa. Aí sim nós vamos ter pacificação no Brasil, cada um fazendo o seu trabalho, porque senão não faz sentido a gente estar aqui. A questão de drogas, a mesma coisa, está lá, descriminalização das drogas. Vai comprar de onde? Vai poder andar com porte de droga, vai comprar de onde? Vai fortalecer, é o quê? Receptação? É a institucionalização disso? Isso nós votamos 2 vezes aqui, eu inclusive votei, todos aqui, todos não, porque tem alguns que chegaram agora, mas nós que chegamos em 2019, votamos a lei de drogas aqui, que o presidente Lula lá atrás sancionou, há 18 anos, 17.
seu primeiro mandato. Uma lei que é claro, que é o que o brasileiro pensa sobre o assunto. E eu lhe faço esse questionamento também sobre a questão da liberação da droga no Brasil. Outra coisa que eu queria lhe perguntar, tenho várias perguntas, não vai dar para fazer, mas eu vi o senhor responder aqui sobre a questão da revisão da JBS, do qual o senhor foi advogado. A revisão de acordo. Não ficou claro para mim, como o senhor deixou claro que com relação a processos do Lula, que o senhor advogou, o senhor vai se declarar suspeito, impedido. Eu queria perguntar sobre esse caso. O senhor vai se declarar sobre a JBS? O Brasil recebeu aí, com a Lava Jato, que é um patrimônio do povo brasileiro, recebeu bilhões de reais devolvidos que não caíram do céu. Esse dinheiro veio de algum lugar. E a operação mostrou que foi propina, corrupção. Queria saber se o senhor vai se declarar impedido e também outros processos novos do Lula, porque porventura ocorram. Queria que o senhor deixasse claro, o senhor vai se declarar, já que tem uma relação com o presidente Lula, uma relação de advogado dele, que é público, é notório, independente se teve no casamento, se não teve, isso a gente sabe, tem outros eventos sociais, inclusive. Outra coisa que eu queria lhe perguntar é sobre os presos. O senhor é um garantista por natureza, já deixou claro, e vai ter muitos votos por causa disso aqui. Os presos, eu tive lá na Papuda, eu tive na Colmeia, vi, e eu acho que quem errou tem que ser punido. Seja de direita, de esquerda, infiltrado, enfim. Nós estamos com a CPMI para buscar isso. Mas tem pessoas ali que o devido processo legal, aliás, todas, o devido processo legal não está sendo obedecido. Quer dizer que vale para um, vale para outro. Um posicionamento do senhor sobre isso é muito importante para que a gente pacifique o país. Quero voltar à pacificação, porque foi falado de Nelson Mandela aqui, um grande humanista, pacifista da humanidade. Não dá para comparar, com todo respeito a quem pensa diferente, ao Lula. Citado em centenas de delações premiadas, corrupção, lavagem de dinheiro, delatado, condenado em 3 instâncias. Mas foi falado aqui no Nelson Mandela. Sabe o que o Nelson Mandela falou sobre pacificação? Quando todo mundo esperava que ele fosse, depois de 27 anos na prisão, ele fosse declarar guerra, causar uma guerra civil, ele foi no sentido inverso. Disse que matar nunca, nunca, vingança jamais. O que é que a gente está vendo no Brasil? PL da censura, goela abaixo. Jornalistas hoje no país censurados, empreendedores, parlamentares, uma caçada sem fim, e a coincidência é que é tudo conservador. Conservador. Antes, na época há 2000 anos atrás, a gente era jogado às feras, para os leões, torturado, morto. Agora é isso, caçado, é censurado. Falar em censura, eu queria lhe perguntar, Cristiano Zanin, sobre o Brasil Paralelo, que o senhor, defendendo o PT e o Lula, às vésperas da eleição, pediu ao TSE, e foi concedido, para censurar previamente um documentário brasileiro que estava sendo lançado. E também outras situações sob censura, como, por exemplo, o senhor solicitou a retirada de um vídeo que trazia trechos de reportagem jornalística sobre o escândalo do Mensalão, a máfia dos sanguessugas, que desviou recursos do Ministério da Saúde, e até o caso de dólar na cueca. O senhor disse aqui no início, eu ouvi, que é favorável à liberdade de imprensa. Queria perguntar ao senhor sobre esses casos. E para encerrar, ficar dentro do tempo, tem outros colegas para falar, tenho muitas outras perguntas, mas fica esse espírito. Eu já declarei publicamente
pela questão do princípio da impessoalidade, que votaria contra o senhor, já votei contra. Mas espero estar errado e pedir desculpas, e o farei pessoalmente, se tiver equivocado. O senhor pode ter certeza disso. Porque a gente tem que acreditar sempre na possibilidade de dias melhores para os nossos filhos, para os nossos netos. E eu espero, não tenho dúvida, que o senhor hoje vai ser eleito, com margem grande. Não tivemos um nível de agressividade aqui da direita, como a gente teve em outros momentos, que essa comissão demorou quase 6 meses para sabatinar o senhor André Mendonça. O senhor foi 21 dias, velocidade da luz, relâmpago. Mas não teve a agressividade de ninguém, teve o respeito de todos, o que a gente viu que, na época do André Mendonça, não foi bem assim. Mas isso faz parte. O que eu queria dizer da honra de ser um dos 81 senadores, com essa casa tão questionada hoje pela sociedade brasileira. Péssima imagem nós temos hoje. Quando eu digo nós, é nós, todos nós. Agora, eu percebo que esse Senado precisa ser respeitado, precisa se fazer respeitar, mas precisa ser respeitado pelo lugar onde o senhor vai. Porque aí sim nós vamos ter a nação que a gente merece no topo do mundo. Porque esse país tem água, esse país tem empreendedores, esse país tem um agronegócio que é pujante, que está aí fazendo acontecer para a nossa nação. Um povo maravilhoso, e a gente precisa desse respeito das instituições para que haja reequilíbrio de verdade, não em discurso. Reequilíbrio entre os poderes da República. Então, que Deus abençoe o senhor, muita paz e harmonia a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, respondendo às indagações do eminente senador Eduardo Girão, eu penso que já existe legislação consolidada, editada por esse Congresso Nacional, em relação à tutela do direito à vida e ao combate às drogas. Penso que o melhor espaço institucional para qualquer revisão seria também do Congresso Nacional. Com relação ao episódio do 8 de janeiro e aos presos decorrentes daquela data, eu peço a compreensão de Vossa Excelência, porque se eu entrar nesse assunto e se aprovado for por este Senado, eu não poderei depois participar de eventual julgamento. Então, o que eu posso dizer a Vossa Excelência, em tese, é que eu sempre respeitei e defendi o devido processo legal. Com relação aos pedidos que fiz na condição de advogado ao Tribunal Superior Eleitoral, eu fiz por entender naquele momento que havia uma violação à legislação eleitoral, e esses pedidos foram analisados pelo tribunal competente. Então, na verdade, jamais busquei a censura, mas sim, na minha visão, era o cumprimento da legislação eleitoral naquele momento, e assim foi entendido também pelo Tribunal Superior Eleitoral. Doutor Zanin, eu acho que o senhor pulou uma das perguntas que eu fiz aí, sobre a questão da DPF, da JBS, né, do qual o senhor foi advogado, e eu queria saber sobre a revisão de acordo dela e outros que o senhor, porventura, tenha sido também, se o senhor vai se declarar impedido, suspeito, assim como novos processos contra o presidente Lula, que cheguem, porventura, ao Supremo Tribunal Federal. Queria saber se o senhor vai fazer como o senhor disse que iria no caso dos processos já iniciados, quando o senhor era advogado dele, do presidente Lula, se o senhor vai se declarar suspeito também. Muito obrigado. Obrigado, eminente senador Eduardo Girão. De fato, eu havia pulado essa questão.
Com relação ao processo empresarial em que atuei, aqui há um impedimento bastante claro no sentido de qualquer participação em julgamento que diga respeito a este processo. Em relação à DPF, não sei, eu não conheço ainda o teor dessa DPF. Em princípio, os processos de controle concentrado são processos que não têm parte, são processos de discussão objetiva sobre teses jurídicas. E, em princípio, não existe suspeição para esta hipótese, mas eu digo aqui, na verdade, no sentido de eu não conheço o processo, não conheço a discussão que está lá. Se tiver algum risco de comprometimento da minha imparcialidade, se aprovado for por este Senado, não terei dúvida em declarar a suspeição ou impedimento, mas preciso efetivamente conhecer o processo. E eventuais novos processos do presidente Lula? Eu disse aqui que todos aqueles em que eu tenha atuado, eu tenho impedimento objetivo para praticar qualquer ato no futuro. Em relação a processos de futuro, hipotéticos, seria necessário avaliar cada caso concreto, ver qual é a situação para verificar se estão presentes algumas das hipóteses previstas de impedimento ou suspeição, seja no Código de Processo Civil, seja no Código de Processo Penal.